alô, alô, gente boa, gente querida. Eu fico com saudade, sabe? Entre sexta-feira e terça, meu coraçãozinho sente saudades de vocês. E fico contando os minutos para a gente ter esse tempo juntos. E hoje eu continuo conversando na sequência de Mateus, no capítulo 9 do verso 23 ao 26, no texto de Mateus. É a ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga. Só que eu pedi licença a vocês, todo mundo aqui lembra disso. Eu pedi licença a você para usar o texto de Marcos no capítulo 5, porque ele é mais amplo, mais longo, mais pormenorizado, idêntico na estrutura e na história e na narrativa, mas tem alguns elementos a mais de construção cenográfica, emocional e de relações humanas descrita aqui em Marcos 5, de 35 a 43, que você não encontra exatamente em Mateus 9, 23 a 26. Então, dito isto outra vez, para você que está chegando aqui, eu quero começar para não perdermos nosso tempo precioso. Deixa eu ver que horas são, 1h15 em ponto. Então, olha só, o texto no verso 35, depois da cura daquela mulher que sofria de hemorragia crônica, e foi o terceiro episódio em sequência aqui em Marcos, do Jesus incontaminável, que começou de fato, você lembra, lá do outro lado do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, na terra dos Gerazenos, com aquele endemoninhado sobre o qual falei mais de uma semana, o homem da montanha, o louco da montanha. O segundo foi ele ter se disposto a ir à casa do chefe da sinagoga, que veio e o adorou, e ele aceitou aquela blasfêmia do ponto de vista dos judeus sem repreender a Jairo, achou que era natural Jairo adorá-lo, e aí disse que ia na casa dele para curar a filha. Só que no caminho ele permite que todo mundo vá palpando, pegando, todos o tocam. A Pedro chega a dizer: Senhor, todos estão te tocando. Quando Jesus parou e disse: quem me tocou? Pedro disse: todos, todo mundo está te pegando, tocando em ti. Ele disse: não, tem um monte de curiosos me apalpando, mas tem alguém que me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. É uma ilustração para, por exemplo, orações. Milhares de pessoas oram da boca para fora, oram fetichisticamente falando, oram supersticiosamente falando, oram como uma reza repetitiva, oram porque acreditam que se não orarem podem até ser punidos, oram por hábito, oram por costumes, oram por razões as mais diversas, mas que não tem absolutamente nada a ver com o mover do coração. Com o mover do coração. É semelhante a esses muitos que, quando Jesus vai passando, vão tocando, 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 sem significar nada. Assim como você, às vezes, vai a uma reunião com milhares de pessoas orando e, na realidade, praticamente não tem ninguém orando ali. Está todo mundo gritando, olhando para o lado, enfiando o dedo no nariz, inventando uma língua estranha para falar, observando os outros, aprendendo o comportamento coletivo, aí finge que está orando, e aí chora sem lágrimas, aquela coisa toda. É só o povão, semelhantemente a esse evento aqui, pegando, querendo pegar,
Mas sem o coração conectado, sem o vínculo, sem a alma, sem a inteireza, sem a exclusividade do foco da fé em Jesus. Mesma coisa estava acontecendo aqui. Um monte de gente pegando, mas Jesus sentiu que alguém tirou algo especial. Alguém fez um saque na graça eterna de Deus em favor de si mesmo pela fé. Era aquela mulher. Aí você viu na sexta passada, tudo que nós falamos a respeito está gravado aí no YouTube. E como Jesus, que por ser tocado por uma mulher impura, teria que se considerar e ser considerado um contaminado, mais uma vez segue incontaminável e cura a mulher contaminada. Porque uma mulher com menstruação crônica, como vocês sabem, porque pelo menos eu já disse 5 vezes, 6 vezes, era um ente que andava e existia num estado de contaminação ambulante. Aí vem Jesus, e que está, teoricamente, segundo a lei de Moisés, os sacerdotes do templo em Jerusalém, contaminado por ter sido tocado por uma mulher que, de acordo com a lei de Moisés, era uma contaminada, era um ente de Chernobyl, era um ser radioativo para a religião, era uma pecadora cerimonial, porque ela tinha uma menstruação considerada, como toda menstruação, uma impureza para a mulher, menos para Jesus, o tocara. E Jesus não se sentiu nem mais limpo, nem mais sujo, não aconteceu nada com ele, como não acontece com ninguém. Isso tudo é legislação da Idade da Pedra, que foi superada no Evangelho da Graça. A gente lê aqui em Marcos, no capítulo 7, a afirmação de que Jesus considerou todas as coisas puras para os puros, dizendo aqui em Marcos 7 que a contaminação não vem de fora, de lugar nenhum, do lado de fora, vem do coração, brota de dentro da gente, não de fora. Aí ele cura a mulher, tem aquele diálogo lindo com ela, a devolve em paz para a casa dela. Vai em paz, minha filha, vai em paz, porque ela sentiu que tudo tinha estancado nela, o sangramento na hora. E Jesus a devolve para a vida limpa, do ponto de vista dos olhares religiosamente interpretativos que atribuíam a ela uma contaminação em estado de vigência ininterrupta. Há 12 anos ninguém podia tocar nela, nem o marido podia se aproximar, nem os filhos, nem as pessoas da casa. Era um ostracismo absoluto na qual aquela mulher estava vivendo. Pois bem, agora ele a libera. Isso tudo aconteceu, esse intervalo, esse parênteses, esse interregno, enquanto Jesus disse a Jairo, o chefe da sinagoga: eu vou até a tua casa curar, levantar dos mortos a tua filha. Aí acontece o episódio dessa mulher, que acontece entre parênteses nessa viagem, entre a praia de Cafarnaum e a casa do chefe da sinagoga. Lugares que não eram tão distantes, tudo muito próximo, com aquela multidão enorme, cercando, pegando, apalpando, fetichizando. É uma loucura. Onde há multidão, pode existir muita pureza no coração de alguns, mas na maioria das vezes as multidões só sabem criar fetiches, superstições e viverem da impressão fácil da ilusão. É isso que acontece com quase ou com toda a multidão. Onde você vira uma multidão, saiba, ali habita, na maior parte das mentes, a mais profunda alienação. Multidão e alienação são quase a mesma coisa.
E você vai perceber no dia de hoje como Jesus vai tirando as multitudes de perto dele, como ele faz regularmente. Quando começa a juntar muita gente, você que está seguindo essa exposição de Mateus comigo, já viu que ele abandona mesmo e vai para um lugar diferente. E começa tudo de novo num lugar onde não tenha muita gente. Pois bem, aqui as multidões estão em cima. E aí ele despede a mulher curada para sua casa, livre do seu mal. E o verso 35 de Marcos 5 diz: falava ele ainda com a mulher. Ele estava ainda falando, dando os últimos conselhos, as últimas palavras, as últimas consolações, a última segurança para ela ir. E enquanto ele está ainda falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, falando alto e dizendo o seguinte a Jairo: tua filha morreu! Jairo, tua filha morreu! Você conhece como é que as pessoas são? A maioria não tem nenhuma sabedoria para lidar nem com a vida, nem com a morte, nem com os diferentes, nem com os seres marginais, nem com os doentes, nem com os que carregam qualquer anomalia. A multidão frequentemente é estúpida. Estúpida. Passei a minha vida inteira reunindo as multidões para eu pregar. Mas eu nunca pedi conselho a nenhuma multidão e vou morrer sem pedir, porque eu não creio. Multidão não carrega a voz de Deus, carrega a voz da alienação. Só isso. E quanto mais mega é o evento, menos consciência haverá nele. Isso é um fato do evangelho que a gente constata na cognitividade coletiva. Aí vem esse pessoal da casa de Jairo gritando: tua filha já morreu, Jairo, tua filha já morreu, cara, o que você está fazendo aqui? Olha só o que eles dizem: porque ainda incomodas o mestre. Como se Jesus fosse mestre apenas para vivos, para problemas menores, para circunstâncias menos gravosas, de qualquer que fosse a natureza, especialmente médica. Eles vêm dizendo: ó, já era, ela já morreu. Por que tu ainda estás pedindo a ele para ir até a tua casa? Para encontrar uma defunta de 13 anos de idade? É para isso? Mas Jesus, e aí eu adoro essas adversativas do Evangelho, mas Jesus se interpõe, entra, mas Jesus, sem acudir, sem dar a mínima, sem acudir, sem prestar atenção, sem levar em consideração, sem dar nenhuma importância ou relevância a esse papo da morte, a essa confissão dos que lidam exclusivamente com a morte como finalização de todas as coisas, sem dar a mínima importância para eles que só existem entre o berço e a sepultura e que não tem esperança para nada, nem para a vida entre o berço e a sepultura, que eles não sabem nem essa vida entre o nascer e o morrer, sabem vivê-la, sem dar a menor importância, sem acudir a tais palavras. Preste bem atenção, sem acudir a tais palavras. Eu fico vendo a quantidade enorme de pessoas que vivem de acudir, de ouvir, de dar atenção, de acolher, de guardar todas as palavras, de onde quer que elas venham, são seres de impressões. Esses seres de impressão, em geral, não recebem quase nada na vida de bom, de Deus, de graça.
porque vivem tomadas pela gritaria das multitudes, ou pelas falas dos grupos radicais, peremptórios. Acabou, já era, morreu, não tem mais esperança. São esses seres desesperançados e esses vieram da família e da casa de Jairo. Eu quero abrir um parêntese para te dizer que também é da casa da gente, onde regularmente a gente ouve as maiores palavras de desesperança contra as nossas esperanças mais essenciais. Você sabe disso, sabe do que eu estou falando. Você não sabe do que eu estou falando? Como é dentro de casa. Toda hora chega alguém e diz, não tem jeito, você não tem mais jeito, você já perdeu todas as chances, já acabou, para você já deu, já passou, já era, as oportunidades já se foram e destroem toda a esperança que alguém possa ter. Família pode ter um papel positivo de soerguimento da gente, tanto quanto pode ter esse papel negativo de sepultamento da gente junto com as esperanças que a gente ainda nutre. Mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus. Maravilha do Evangelho é que contra isso tudo e contra esses todos existe esse mais Jesus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, porque não teve ninguém que tenha conseguido fazer a cabeça de Jesus, ninguém, nem a mãe dele, que uma vez quis prendê-lo, acusando de estar louco junto com os irmãos, está aqui em Marcos, no capítulo 3, um texto que se você voltar 2 páginas você lê, não deu a mínima. Não deu a mínima para os irmãos, e diziam, se tu fazes todos esses milagres e prodígios, vai para Jerusalém, vai para o templo fazer isso lá, por que tu ficas fazendo isso aqui na Galiléia dos gentios, no meio desses pobretões? Mas Jesus não deu a mínima a eles, continuou aonde quis ficar, com quem quis estar. Não deu a mínima para os fariseus, porque se ele tivesse dado a mínima para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para os que eram autoridades no templo, os membros do Sinédrio, os teólogos contemporâneos, ele não teria feito nada, nem tocado em ninguém, nem ajudado a ninguém, nem se exposto a nada. Teria sido colocado como um monge isolado no deserto para ninguém saber a graça que dele fluía, porque tudo que a religião não gosta, preste atenção e guarde para o resto da sua vida. Tudo que a religião não gosta é de uma pessoa cheia do Espírito Santo, do poder de Deus, com liberdade absoluta de trânsito, de ir e vir, que não faz acepção de pessoas, que não considera ninguém comum e imundo, que declara que aquilo que Deus santificou ninguém deve desprezar, que não existe nada nem ninguém desprezível, tudo é santificado pelo olhar, pela ação de graças, pelo amor, pelo carinho, pela atitude, pela fé. Sejam alimentos, sejam pessoas, sejam coisas, sejam objetos, seja o que seja, tudo é de Deus, é para Deus, e Deus é de Cristo, e Cristo de Deus, e nós de Deus em Cristo Jesus. É o que Paulo diz. Então, Jesus nunca deu a mínima para a opinião de ninguém. Ah, se tu fores para Jerusalém, eles vão te matar. Pois é, nós vamos para lá. Nunca. Até mesmo quando as mulheres de Jerusalém estavam chorando enquanto ele carregava a cruz, você vê que ele, nem esse clamor, esse sofrimento materno das mulheres vendo carregar a cruz, atravessando Jerusalém, indo para o lugar da crucificação, para o Gólgota, e choravam, ele parou e disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim não!
Por mim não, choreis antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque a coisa vai ficar ruim para vocês. Para mim, não. Eu estou acima e para além de tudo isso. Ele, portanto, caminha nessa liberdade absoluta de Deus, do Criador, que toca em tudo que criou, que come tudo que produziu e gerou, que se alimenta de todos os alimentos que decorrem da criação dele, que lida com todas as criaturas humanas sem permitir nenhum tipo de marginalização ou acepção de pessoas de qualquer natureza. E essa foi uma das maiores intrigas levantadas contra ele no Evangelho pelos religiosos, tinha a ver com isso, que nós estamos precisamente narrando aqui. Mas Jesus não acode a tais palavras, não dá a mínima para a tua opinião. Você está me ouvindo? Você pode ser bispo, arcebispo, vice-deus, o que você quiser, ele não dá a mínima para a tua opinião. Ele não dá a mínima para a tua opinião, nem para o concílio da tua denominação, nem para a junta dos diretores do teu grupo, nem para a opinião do mundo inteiro, criando um consenso contra o Evangelho. Para ele e nada é a mesma coisa. Meta isso à sua cabeça, a tua opinião não presta para nada. Você pode ter a opinião mais gritada e mais ousada. Procure um buraco profundo e a enterre. Porque para Jesus, a tua voz não sai de lugar nenhum para além da tua boca. E você se alimenta da sua própria estupidez. E vai ficando ogro conforme a sua própria ignorância confessada, declarada, como se fosse uma opinião de fé e de sabedoria, e você vai virando um ser de coração empedrado, uma pessoa cuja voz não se faz ouvir nos céus. Jesus não deu a mínima. E disse ao chefe da sinagoga, ao Jairo, não temas, não temas. É que é uma coisa que morreu entre nós. As pessoas vivem cheias de medo. Medo de tudo, medo de viver, medo de morrer, medo de amar, medo de crer, medo de obedecer o Evangelho de Jesus contra a doutrinação da igreja. Ficam achando que é mais vantagem obedecer a doutrinação da igreja do que obedecer o Evangelho de Jesus, que é liberdade pura, absoluta e segurança total, ancoragem no trono de Deus que nos dá paz acima de todo entendimento. Mas preferem a opinião de qualquer maluquinho, doidinho, que não tem informação em coisa alguma, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém na casa dele o respeitam. É um ser totalmente abjeto, mas tomou o poder em algum lugar e reuniu algumas centenas de ignorantes e alienados, se tornou o dono dessas almas. E essas pessoas podem vir aqui, me ouvir, com o Novo Testamento aberto, seguindo e vendo que eu não estou falsificando absolutamente nada, que eu digo exclusivamente o que Jesus fez, praticou e ensinou, mas ainda assim elas preferem tentar esquecer isso e gudunharem e se agarrarem aos ensinos da maluquice, da sandice religiosa. Porque é assim que a mente vai ficando quando entra nesse processo de lavagem cerebral. Jesus disse a Jairo, depois que esses membros da família dele, da casa dele, da parentela dele, vieram e disseram, ela morreu, para com isso, já era, fique resignado, resigne-se, sua filha morreu, você tem que sepultá-la, acabou essa história aqui com Jesus. Ele é mestre, ele ensina, ele fala bonito, é tudo lindo que ele diz,
Ele até cura pessoas, mas morto, não. E botam um limite. A religião sempre impõe limite a Deus, assim como a família da gente. Pode até acreditar na conversão de muitos outros, menos na sua, dentro da sua casa. É o lugar mais difícil de você se fazer crer, acolher e aceitar. É dentre a sua parentela, é no meio daqueles que viram você crescer, como Jesus diz aqui em Marcos 6. E admirou-se da incredulidade deles, daqueles que o viam crescer, que conheciam a família dele e que fecharam o coração a ele. E disse que ninguém é profeta na sua própria terra. É o que está acontecendo com Jairo aqui. Chega o pessoal e diz, acabou a tua esperança. Como muita gente já chegou para você e declarou que a sua esperança era finada, estava acabada, você não tinha alternativa, que para você não tem salvação. Eu não é assim. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Pois bem, Jesus volta-se, interrompe o fluxo da negatividade desgraçada da família e da parentela e diz, Jairo, não tenhas medo. Não tenhas medo. Crê no meu amor. Eu te disse que eu estou indo à tua casa levantar tua filha. Ela pode estar dormindo, sonâmbula, morta, podre, seja como seja. Eu é que estou indo. Crê no meu amor, crê em mim. Não tenhas medo das vozes das multidões, nem das ameaças de morte ou da falência. Não tenhas medo. Crê somente. Não abre espaço na mente e no coração, não abra espaço na mente e no coração para qualquer que seja a intromissão duvidosa. Não permitas. Crê somente. É tudo que você tem que fazer é crer. Sem teologizar, sem racionalizar, sem buscar um consenso familiar, sem buscar uma média ponderada da multidão de Cafarnaum, sem consultar os outros líderes da sinagoga para saber a opinião deles. Não, nada! Não temas, olha para mim, crê em mim, crê somente. Crê somente. Essa é uma das palavras mais poderosas. É esse crer somente. Porque quando a gente aprende a crer somente, não existe mais nada que se interponha entre nós e o objetivo da fé garantida, bancada, validada por Jesus, que está dizendo: o meu amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenhas medo, olha para mim, confia em mim. Crê somente. Aí o verso 37 diz, contudo, quando Jesus tem um contudo sempre para as multidões. Você lê os evangelhos, você vê que as multidões não têm esse lugar de grandeza quantitativa na vida de Jesus. Ele vai jejuar, ele vai sozinho. Ele, quando vai ser transfigurado na presença do Pai, ele deixou todos os discípulos, levou só Pedro, Tiago e João com ele, deixou os outros embaixo, no pé da montanha. Há ocasiões inúmeras em que ele vai orar e ele não leva, ele foge das multidões para lugares desertos, para covas, para montanhas, para lugares distantes, longe das quantificações das multitudes. E aqui é mais uma ocasião, você veja que também, quando ele ressuscitou de entre os mortos, ele não desceu do céu em cima do monte, ou em cima do templo de Jerusalém, da esplanada.
não mandou anjos trocarem trombeta. Não, ele foi se manifestando de um por um, até que se manifestou aos 12, aos 13, aos 120, aos 500 que Paulo menciona na Galileia, os quais, nos dias de Paulo, quando escrevia a primeira epístola aos Coríntios, estavam ainda, a maioria, vivos para darem testemunho disso. Na maioria das vezes, ele trabalha do pequeno para o grande. E ele qualifica as coisas sublimes, não levando multidões, ele não precisa de multidões. Quando chega, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, na porta da tumba, lá em Betânia, perto de Jerusalém, tinha uma multidão. E ele fica como que constrangido. Você já prestou atenção na oração descrita em João, no capítulo 11, que Jesus faz na frente da tumba de Lázaro, antes de ressuscitá-lo? Ele quase que pede desculpas ao Pai por estar orando em voz alta. Ele faz uma oração, diz o texto, e levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque eu sei que tu sempre me ouves, ou seja, eu já estou ouvido, a minha oração já está toda linkada, eu ando com as soluções, eu sou a oração respondida. Eu te dou graças porque tu sempre me ouves, mas eu estou falando em voz alta e olhando para os céus, falando contigo, só por causa da multidão presente. Porque se aquela multidão não estivesse presente, ele não teria nem olhado para os céus e feito essa oração, ele teria só mandado remover a pedra e dito: Lázaro vem para fora, e Lázaro viria. Mas ele explica: eu só estou fazendo essa oração pública por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. Eu estou agora aproveitando a circunstância para dar um testemunho da tua ação quanto a teres me enviado como validador da palavra que eu prego, anuncio e que trago. É só por isto. Do contrário, não precisaria nem fazer essa oração, porque a oração já está orada, Lázaro já está ressuscitado em mim. Então, a relação de Jesus com as multidões é essa o tempo todo. Você viu aqui, quando chegou muita gente em Cafarnaum, ele foi para Gerasa, para o outro lado, porque tinha muita gente no lugar. E agora aqui também tem esse contudo, do verso 37 de Marcos 5. Contudo, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse. Alguém, que qualquer pessoa da multidão, que qualquer curioso, gente que diz: eu quero ver, essa eu preciso ver, essa eu tenho que gravar, essa eu tenho que filmar, essa eu preciso estar presente. Esse tipo de gente Jesus não quer. Esse tipo de gente Jesus não quer. Você é assim, cara, você não vai ver nada, entendeu? Se é assim, minha filha, você vai continuar sem ver nada, sem saber de nada, sem provar nada, sem entrar no lugar recluso, onde a graça de Deus opera, jamais. Aprenda com o Evangelho, porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua a tratar espiritualmente a realidade do mesmo modo. Ele não é diferente do que está sendo narrado aqui. Ele olha para essas multidões todas nas quais você se gloria e para ele elas significam um contudo, um apesar de. E aí ele não permite que ninguém, que alguém, que qualquer um vá com ele. Da casa do Jairo, da família do Jairo, dos que foram levar o recado, muito menos daquela multidão de curiosos, que querem ver milagre, querem ver Deus agindo, milagre para lá, milagre para cá. Ah, eu vi milagres. É para quê? Para se converterem? Não. Eu raramente na vida, nesse meio século de ministério,
Raramente eu vi pessoas se converterem por causa de curas e milagres. Preste atenção, eu raramente, em todos esses anos, eu vi alguém genuinamente se converter por causa de curas e milagres. Em geral, eles ficam impressionados uma semana, duas, um mês, 3 meses. Aí, como nada aconteceu no coração, foi só uma impressão do inusitado chocante, e nada entrou-lhes fundo no coração e na alma, eles vão esquecendo, aquilo vai virando uma memória longínqua. A maioria nem memória tem, nem lidar com a história sabe, então esquecem mesmo e voltam à vaca fria. Jesus nunca achou que as multidões iriam ficar tão impressionadas que cada um que o visse fazer um milagre ser-lhe-ia fiel para o resto da vida. Jamais! Diz o texto aqui em João, um texto precioso, no início do Evangelho de João, que Jesus não se confiava às multidões, porque ele bem sabia como era a natureza humana. Guarde isso. Aqui no Evangelho de João, Jesus mesmo não se confiava à opinião das multidões, porque ele mesmo sabia como era a natureza humana, fugidia, esquecediça, leviana, vazia, superficial, oca, desmemoriada, alzaimada por autodeliberação, ingrata, irreflexiva. É bonito a gente ver a multidão, mas agora, pobre daquele que confia a sua vida, as suas esperanças às multidões. Eu, pelo menos, nunca coloquei um pingo de esperança em nenhuma multidão e eu vivi. Para quem me conhece hoje não está sabendo de nada, mas eu vivi a minha vida inteira cercada de milhões de pessoas por ano. Literalmente eram 10, 15, 20 milhões. Houve anos de 15 milhões de pessoas virem ao vivo me assistir. Fora as que me assistiam na TV, ouviam no rádio, liam os livros, artigos, não sei o quê. Eram milhões e milhões e milhões aqui no exterior. Eu nunca me amparei nas multidões, porque eu aprendi com Jesus que multidões não são confiáveis. E que quando muita gente chega e desconfia na gente, estamos juntos, Caio. Para mim, isso e nada é a mesma coisa. Esse TJM que o pessoal manda, TJM, estamos juntos, lá. O TMJ, sei lá o quê. Eu não dou a mínima. Não dou a mínima. Eu tenho confiança maior em alguns amigos, mas confiança absoluta em ninguém, só em Deus. Só nesse que me diz, não temas, Caio, crê somente nesse. Eu me jogo de cabeça no abismo, sabendo que eu estou amparado. Contudo, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse. Nem a companhia desse pessoal ele queria. Atrapalha. Essa energia ruim, essa vibração ruim, essa antifé, essa incredulidade, essa duvidosidade, essa vontade de observação de quem olha à distância só para querer ter narrativa, narração, história, news para contar e até para aumentar, esse pessoal Jesus não quer junto. Eu não quero junto. Eu não ando com gente assim. Quando eu começo a sacar e a sentir que o indivíduo é assim, eu vou ficando distante. Eu coloco a minha distância regulamentar. Oi, tudo bom? Deus te abençoe. Bem-vindo, ouça, assista, participe. Agora, entrar na minha vida, na minha casa, comer na minha mesa, ser alguém que fica sabendo do que eu estou precisando, ou dos meus pedidos de oração? Não.
Você mesmo que me acompanha aqui, você me vê pedir publicamente oração muito poucas vezes, em geral, só por coisas que podem interessar um grupo maior. Porque aquilo que é absolutamente pessoal e particular e familiar, eu não peço oração a ninguém. Eu oro com a minha mulher e peço aos meus filhos para orarem por nós e ninguém mais. Ninguém mais. Se alguém chegar e dizer, não, o Caio me ligou pedindo oração por ele, pela Adriana, por um filho assim, assim, saiba que é mentira, não aconteceu. Porque eu não faço assim, eu aprendi com Jesus. Basta Jesus, eu tenho Jesus, eu não preciso de uma multidão torcendo fetichisticamente pelo resultado final da oração que eu venho a fazer, porque orar mesmo eles não vão, na melhor das hipóteses, eles são uma torcida organizada que ficam espalhando e inventando histórias superlativizadas, majorando narrativas e inventando narrativas e querendo mostrar que são íntimos da sua vida pela narrativa. Contudo, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Não quer a companhia de almas assim, de mentes assim, nem queira você. Faz mal, atrapalha, tira a essência, rompe a adesão unânime, a confiança, a esperança monolítica é rachada, é fragmentada por essa quantidade de opiniões divergentes. É por isso que também na internet eu recebo coisas que pessoas me mandam e dou uma olhada, faço um react aqui ou ali, mas eu não procuro ouvir ninguém. Me dá angústia quando eu vejo o cara falando tanta bobagem em nome de Jesus, e alguns com cara de quem fala sério, com diploma na mão, com suposta seriedade na preparação do que fizeram, mas na maioria das vezes eu olho e está falando sem fé, não crê em nada disso. É uma companhia que eu não busco para andar comigo. Para andar comigo tem que crer no Evangelho, tem que crer em milagre, tem que crer em ressurreição, tem que crer em inclusão, tem que crer em abraçar a todos, tem que crer em não acepção de pessoas. Do contrário, eu vou te tratar bem, mas eu não quero te botar em nenhuma proximidade minha, nem quero levar você em minha companhia. Não quero. Você está me entendendo? Foi assim que Jesus me ensinou. E é assim que eu pratico. Esse contudo não permitiu que alguém o acompanhasse. Senão, quem cria? Quem é que ele permitiu? Ele chamou daquele grupo dele, não todos os apóstolos, nem os discípulos que ele via com mais qualificação de sabedoria, não. Ele chamou gente que ele já sabia que tinha o coração que estava posto em simplicidade, na certeza de que dele procederia qualquer bem que fosse necessário a quem fosse necessário. E ele identificava isso em Pedro, Tiago e João, os dois irmãos. E o verso 38 diz, chegando à casa do chefe da sinagoga, ele chega lá, e como eu já disse 5 vezes, as distâncias não eram longas. Quando ele chegou, o que ele encontrou na casa do chefe da sinagoga? Ele entrou e viu Jesus, o alvoroço. Multidão só serve para fazer alvoroço. Aquela confusão que Jesus não aproveita, que Deus não aproveita. Deus não é Deus de confusão. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, 1ª Epístola, capítulo 14. Deus não é Deus de confusão, não é Deus de alvoroço. Se você vir alvoroço, saia. Procure um lugar discreto, secreto, para você ter calma, paz com Deus, aonde Deus estará, no cicio suave, na relação mais íntima com você. Ele chegou e viu o alvoroço. Os que choravam
e os que pranteavam muito. E, na realidade, os que pranteavam muito eram carpideiras, que era uma função profissional no primeiro século, e antes disso, e depois disso também, alguns séculos depois. Essa cultura de ter gente que vai para o velório para chorar. São choradores profissionais, assim como a gente tem nas reuniões de oração, os choradores profissionais. Lágrima nenhuma. Na família, como era uma criança da família que tinha morrido, tinha gente chorando com sinceridade. Mas também tinha o alvoroço dos carpideiros e das carpideiras. Aquela gritaria que parece solidariedade, mas se você espremer não tem sumo, não tem essência de nada. Quando saírem dali, vai cada um para a sua loucura, sem guardar nenhuma memória de coisa alguma. E Jesus sabe como é a natureza humana. Aí, pois bem, viu o alvoroço e os que choravam muito, em prantos, que podiam ter lágrimas ou não, podiam ser só teatralidade do alvoroçamento, porque o cara era importante, era o chefe na sinagoga, aí misturam-se muitas emoções, a figura é pública, é importante, é isso, é aquilo. Tem um monte de teatro nesses fenômenos feitos em nome de Jesus, em nome de Deus. Só que Jesus mesmo não está nem aí para isso e manda sair. Como diz o verso 39, ele viu e ao entrar na casa, lhes disse a todos, preste atenção, disse a todos, toda a multidão. Ele entrou na casa e lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? É uma outra ironia de Jesus. Se fosse sincero, ele não teria dito nada, como, por exemplo, no sepultamento de Lázaro, que Marta estava chorando, Maria estava chorando, alguns amigos estavam chorando, e o texto diz, lá em João 11, 35 e 36, que Jesus chorou. Ele mesmo. Ou aqui, quando a gente lê no Evangelho de Lucas, no sepultamento do filho da viúva de Naim, que tinha gente chorando e ela mesma chorando, ele não perguntou por que estáis em alvoroço e chorais, porque tinha um mínimo de sinceridade no séquito daquela morte. Mas aqui, ele faz essa pergunta porque ele sente, ele sabe, ele vê que é um alvoroço de Araque e uma choradeira onde tinha gente sincera e gente pranteando, como se dizia antigamente, para inglês ver. Por que estáis em alvoroço e chorais? É o que ele diz a esse pessoal perguntando, com essa santa ironia. E disse, a criança não está morta, mas dorme. Olha como ele não dá ponto sem nó. Ele faz essa pergunta, aí dá essa resposta. A criança não está morta, mas dorme. Olha qual é a reação que vem. E o verso 40 diz, e riam-se dele, o mesmo pessoal que estava chorando, pranteando, fazendo alvoroço. Você veja a falta de raiz, a falta de esperança. Como esse ajuntamento, mesmo que seja em torno do nascimento, da morte, especialmente da morte, reúne muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Eu faço sepultamentos há meio século. Eu fiz milhares de sepultamentos. E encontro muito nos sepultamentos gente que vai ver se o cara morreu só para contar a história de como estava a fisionomia dele morta. Gente que odiou aquele indivíduo a vida inteira e continua odiando até o defunto. Mas não perde o enterro. A natureza humana é muito
muito feinha, muito horrorosa, muito ambivalente, muito ambígua e não raramente até diabólica. Aí riam-se dele. Os mesmos que choravam agora caiu na garganta. Idiota. Tendo ele, porém, mandado, preste atenção, mandado, ele não pediu por obséquio, saiam daqui, não, ele ordenou, saiam todos daqui. Aquelas hienas de funeral que variavam entre o pranto falso e a gargalhada verdadeiramente expressiva do que eles tinham no coração, ele ordenou que todos saíssem, expulsou da casa. Assim como expulsou os vendilhões do templo, expulsou os descrentes fantasiados de planteadores da casa, os que não criam na ressurreição, os que não criam em graça, em milagre, em cura, em intervenção de Deus, saiam daqui. São olhares que atrapalham, que secam, que tiram a espontaneidade, não de Jesus, não do que ele iria fazer, mas dos circunstantes. Porque ele era o único ali absolutamente não impressionável, mas Jairo era impressionável, a mulher de Jairo, até Pedro, Tiago e João poderiam ser, ou outros ainda. Ele manda sair todo mundo. Ficam só aqueles que estão sob a impressão da esperança da ressurreição. Somente aqueles que ouviram-no dizer, não temas, crê somente. Esses ficam. Os outros, ele mandou embora, mandando sair a todos. Tomou o pai e a mãe da menina, da criança, e os que vieram com ele, a saber, Pedro, Tiago e João, e entrou no quarto onde estava a menina morta. Mandou todo mundo embora. Existem determinadas coisas que Deus só opera longe das multidões. Preste atenção no que eu estou dizendo. Existem certas coisas que Deus só opera longe da curiosidade das multidões. É o oposto do que a religião ensina. A religião diz que quanto mais gente tiver, mais Deus vai operar, vai se manifestar. E segundo o Evangelho, de acordo com Jesus, quanto mais multidão, menos operação divina. Quanto menos multidão, mais qualitativa é a operação divina. Por isso é que ele não diz, onde estiver uma multidão reunida em meu nome, mais 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Eu aí estou no meio deles. Como aqui, são 5, mais ele, eu aí estou no meio deles. Validando o que ele tinha dito, eu aí estou no meio deles. E aí, ele entra e o que ele faz? O verso 41 de Marcos 5 diz, e tomando a criança, a menina, a adolescente, pela mão, disse, Talita cumi, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Menina, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Garotinha, filhinha, menina, levanta. Talita, cumi, põe-te em pé. E após dizer isso, imediatamente a menina se levantou. Isso que é maravilhoso. Você está seguindo comigo e vendo a sequência dos logos, imediatamente, de pronto, subitamente, que acompanham essas ações de Jesus no Evangelho. E quando não é subitamente, é como no caso do cego lá de Betsaida, que ele cura em 2 etapas. A gente já falou sobre isso. Mas, em geral, é imediatamente. É pronto, é logo. Portanto, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar em volta da casa,
do quarto, da cama, dos pais, os abraços, os beijos, andando, viva! Talita cumi. E aí pôs-se a andar, pois tinha, preste atenção. Pois, esse pois é conectivo. Ela passou a andar porque o que se espera de uma menina de 12 anos, o que se espera de um adolescente é movimento. Se ele está vivo, saudável, ressuscitado agora, recuperado, tirado do sono da morte ou da morte, em qualquer que seja o nível, é que ele volte à atividade natural. Adolescentes pulam, dançam, cantam, andam, celebram, brincam. E Jesus trata tudo como tudo é. Adolescente é para ser tratado como adolescente. Ela começou a andar porque só tinha 12 anos, era natural. Se fosse uma pessoa de mais idade, iria ter uma outra atitude. Adolescente é assim. Jesus entende a adolescência, entende cada fase da vida humana e trata cada fase da vida humana conforme a correspondência necessária. Pelo amor de Deus, se você aprender isso do Evangelho, você vai deixar de maltratar seus filhos, os adolescentes, os jovens, vai deixar de fazer todas essas coisas horrorosas que a religião te ensinou a fazer, querendo transformar adolescente em bonecos de gesso parados. Não é assim! E Jesus diz que não é assim, jamais será assim. A menina começou a andar porque só tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A ressurreição tinha invadido a morte e o espaço-tempo. Essa graça da eternidade tinha penetrado no quarto da filha do chefe da sinagoga. A ressurreição e a vida tinham prevalecido sobre o sono da morte. Aí, terminando o verso 43, diz: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Pelo amor de Deus, olha só a relação outra vez de Jesus com as multidões, com as quantificações, com a publicidade e o marketing, com tudo isso. Veja se ele dá alguma ênfase nisso. Eu já fui abordado por várias pessoas que me diziam: você é um desperdício, Caio. Com todos os dons e talentos e meios e recursos e relacionamentos e capacitações que Deus te deu, você era para ser um cara riquíssimo, bilionário, com multidões vazando, no tempo que as multidões viviam atrás de mim, com multidões te dando dinheiro para todo lado, mas você não explora nada, você se esconde de tudo. Eu me lembro muito bem de um cujo nome é Renan, se ele ainda está vivo, que passou uma manhã fazendo uma apologia de como eu poderia me tornar bilionário se eu quisesse usar umas pequenas trucagens para enganar o povo. E vários outros que me disseram a mesma coisa. Esse foi um dos mais nojentos, porque no banheiro, atrás de onde ele estava me falando isso, encontraram o feto de uma menina que ele fez abortar no banheiro dele, que ficou grávida dele. Esse era um cara sem escrúpulo, nojento, querendo ver se me pervertia. Teria que viver eternamente dizendo isso para morrer frustrado, porque isso jamais aconteceu, nem acontecerá na minha vida. Nada de qualquer coisa maligna vai se misturar na minha existência com o nome de Jesus. Jamais foi, jamais será, em nome de Jesus. Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E Jairo olhou para a mulher dele: como é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que ele esteve aqui, pegou pela mão, disse Talita cumi, ela levantou. Se perguntarem o que era, a gente vai dizer que não sabe. Não precisa dizer nada para ninguém, não precisa explicar nada.
Jesus não precisa de explicação. Preste atenção. Jesus, está me vendo aqui? Não precisa de explicações a seu respeito. Não precisa de validações, não precisa que eu vá por aí fazendo apologia de como ele faz bem aos adolescentes, ressuscita os adolescentes. Não basta o pai, a mãe e os discípulos sérios saberem e pronto. O que basta para ele é que a menina tenha experimentado o benefício da ressurreição. Propaganda ele não está pedindo. Ordenou que ninguém o soubesse. Que eles não fizessem daquilo uma divulgação para a cidade inteira. Não precisavam dar testemunho no sábado seguinte sobre a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, na sinagoga de Cafarnaum. Não precisa falar no assunto. Ele é aquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E não quer que ninguém o exponha à publicidade, é só continuar lendo aí em Mateus 11. Como se diz que ele também não gritava nas praças, chamando atenção para ele mesmo. Ele começava com gente, com um, com dois, com três. Os outros iam vendo e a multidão ia chegando, mas ele mesmo não fazia essa propaganda alvoroçada. Ele não queria seduzir pelo marketing. Ele não queria seduzir por meio nenhum. Ele queria fazer o bem. E o bem que ele fazia é que trazia as pessoas. Era o bem que ele fazia que trazia as pessoas. Isso é absolutamente tudo. Portanto, ordenou que ninguém o soubesse e mandou, olha, preste atenção para eu concluir, aqui no TikTok já caiu, agora aqui para nós, no YouTube, onde é a plataforma oficial, a gente fica o tempo que quiser. E o verso 43 conclui dizendo, e mandou que ninguém soubesse, aliás, ordenou expressamente. É bem veemente essa ordem. Que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. E se você ler o texto aqui de Mateus e de Lucas, diz, porque tinha apenas 12 anos. Ou seja, a garota tinha morrido provavelmente de inanição. Tinha faltado nela hormônios e ferratina e outras vitaminas, de modo que, por alguma realidade de oportunismo enfermiço, ela tinha ficado num estado convalescente e enfraqueceu tanto que morreu. Agora ela levanta com a energia da ressurreição, se põe em pé e começa a andar em volta. E Jesus não faz o que qualquer milagreiro diria, não precisa fazer mais nada, porque ela agora está cheia da energia da ressurreição. Não. Ele chega e diz, vão preparar um prato bem feito, comida, bebida, ela precisa comer, eu a ressuscitei, mas ela morreu de fraqueza, ela tem que se alimentar. O milagre tira da condição, mas é o tratamento diário que mantém a saúde. O milagre tira da condição negativa, mas é o tratamento diário que mantém a saúde. O milagre tira da condição negativa, mas é o tratamento diário que mantém a saúde. É isso que ele está ensinando. Se os religiosos aprendessem isso, não fariam as loucuras que fazem, nem contra si mesmos, nem contra os filhos. O que tem, eu ouço de histórias, as centenas de filhos de religiosos que morreram, que se arrebentaram, que ficaram doentes porque o pai dizia, a mãe dizia, filho meu não sofre de doença mental. E a criança estava precisando de ajuda psiquiátrica.
de ajuda psicoterapêutica, de ajuda médico-clínica, de remédios, de vitaminas, de socorros para o corpo, mas que lhes foram proibidos, dos quais foram privados por causa do fanatismo religioso. Tem muito lugar onde, se você buscar ajuda médica e tratamento sério, sincero e verdadeiro, se alimentar bem e cuidar bem do seu corpo e da sua saúde, você é considerado uma pessoa carnal que não crê em Deus, como se você tivesse que viver só de luz fluorescente do teto do templo, como um jacaré no sol, com a boca aberta, sem matar nenhuma bactéria, sem receber nenhum benefício. E vão se tornando aqueles seres pálidos, brejeiros, religiosos, estranhos, que não vão à praia, não pegam sol, não nadam, não escalam, não fazem trilha, não tomam banho de cachoeira, quando toma é com roupa vestida de cima a baixo, ou então é gente cheia de pudores estranhos, esquisitos. Com Jesus, todavia, a existência volta ao normal. Com Jesus, a existência volta ao normal. Mas lembrem-se, a gente está falando de Jesus, o incontaminável. Ele está aqui, ele toma a menina pela mão. Primeiro, ela como morta, de acordo com os regimes dos rabinos de Israel, ela como morta, somente gente muito preparada poderia lavá-la para o sepultamento. E depois tinha que tomar banhos de purificação, porque tinha tocado no morto, e o morto era impuro. Isso em circunstâncias normais. Agora vem Jesus da terra dos Gadarenos, do homem louco que pegava em corpos de mortos e ficou liberto, e Jesus não tomou banho nenhum, atravessou para o outro lado, chega lá, chama Mateus, vai para uma festa, não se diz que ele foi em casa, se perfumou, trocou de roupa, não havia isso naquele tempo, para quem não fosse um fariseu fanático. E ele foi para a festa, comeu, bebeu, se alegrou, voltou, recebeu o pedido de Jairo, disse que ia lá curar a menina, é tocado por uma mulher impura que vazava menstruação há 12 anos, e não fica impuro porque é tocado, toca nela e não fica impuro, manda ela embora para casa e não diz, vai antes e toma um banho para ficar purificada. Não, a vida seguiria, ela tomaria o banho naturalmente, porque ninguém gosta de ficar melado de sangue. Mas não era para ficar purificado diante de Deus, não, porque o que nos purifica diante de Deus é um coração limpo, sincero, cheio de fé pura e simples na presença do nosso Deus e Pai. É só isso. O resto é mentira da religião. E aí ele, aqui de novo, toca no ser contaminado e toca o ser contaminado e é por ele tocado e não manda nenhuma recomendação cerimonial da lei de Moisés, só diz, façam uma comida gostosa e deem para ela que ela tem que se alimentar. E daqui para frente, preste atenção nessa garota, porque ela é adolescente que se alimenta muito, come bem, precisa se fortalecer, alimentem a filha de vocês. É um conselho médico de quem tinha o poder de ressuscitar dos mortos. Ressuscita dos mortos, mas manda comer. Ressuscita dos mortos, mas manda manter o cuidado, o tratamento, todas as delicadezas que o corpo necessita para se manter saudável. Entendeu? Se você entendeu, você não vai mais ficar impuro por nada nessa vida. Por nada. Eu, por exemplo, posso entrar e sair do inferno. Eu entro limpo e saio limpo. Posso fazer uma volta dentro do inferno interior, do Tártaros. Entro limpo e saio limpo. Posso me abraçar com o ser mais considerado repugnante pela sociedade, pela religião, como eu faço, como eu tenho feito a minha vida inteira com milhares. Os abraço, saio limpo e os purifico com o meu abraço, com o meu amor. Com a minha oração, eu abraço todo mundo com oração de santificação.
Quando você me vir abraçando alguém, com os meus olhinhos ali fechados, ou mesmo olhando para cima, pode ter certeza eu estou orando. Não falando nada, mas dizendo: Senhor, derrama teu espírito sobre ele, consola o coração dela, dele, traze cura que ele esteja precisando, conforto que a alma dele necessite. Eu não abraço ninguém sem esse carinho, seja quem seja, gente anônima ou gente importante. Se eu dou um abraço na minha querida amiga Xuxa, no Juno, por exemplo, e a gente gosta de se abraçar longo, só um minuto e pouco de abraço em oração, pedindo a Deus sem demagogias, ó Deus, em silêncio. Recebo o que vem dela de amor por mim, dou o que vai de mim, assim, com todas as pessoas conhecidas que vocês conhecem e que o mundo conhece, que são meus amigos, trato todos do mesmo jeito, como os anônimos, do mesmo modo, com o mesmo carinho. Mesmo carinho, mesmo abraço que eu dou no pobre, que eu dou no anônimo, quem anda comigo vê. Eu dou na celebridade do mesmo modo, com a mesma espontaneidade que eu aprendi com Jesus. E aprendi também que o Senhor Deus me cura. Se Ele não tivesse renovado a minha saúde até o dia de hoje, eu já me teria ido há muito tempo, porque o estilo de vida que eu vivi antes de me converter e depois da minha conversão, de dedicação total, já era para ter me levado há alguns anos, mas eu estou vivo aqui, chegando aos 70, porque o Senhor tem me curado de muita coisa. Agora, eu preciso me alimentar, dormir bem, tomar as vitaminas, as medicações, os suplementos, fazer o que eu preciso fazer. Eu creio em milagres e creio no milagre da graça cotidiana, do pão nosso de cada dia, que é saúde para o meu corpo, que é alegria para a minha alma, que é gratidão para o meu espírito e que fecha o ciclo da renovação do bem-estar no meu ser e no seu também. Jesus, o incontaminável, ensina você a andar livre. O que importa é a mente pura, o coração puro. Você tem um coração puro, uma mente pura em Deus, como Paulo manda que a gente tenha, escrevendo aqui aos Colossenses, quando ele nos ensina no que pensar. Se quanto ao mais, meus irmãos, aí ele ensina no como a gente deve pensar, que tipo de saúde mental a gente deve procurar para manter o nosso estado mental em estado de pureza, pensando nas coisas lá do alto, não das que são aqui de baixo, buscando as coisas mais excelentes da parte de Deus, para que o nosso coração, a nossa mente fiquem educados, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e aprendendo a desenvolver as mesmas estruturas de pensamento em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que não é fofoca. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isso praticai porque eu estou obedecendo a Jesus. E o Deus da paz será convosco. Senhor Jesus. Ah, Senhorzinho amado. Eu quero te pedir que pessoas tenham compreendido, mesmo que tenham sido só 3, como Pedro, Tiago e João. Mesmo que sejam poucos em relação a essa grande multidão que chora sem lágrimas e gargalha de maldade no mesmo instante.
que vive no meio da ambiguidade, da ambivalência, sem nenhuma compreensão, nenhum entendimento, nenhuma profundidade, nenhum vínculo com Deus. Que até em relação a Deus eles o procuram com curiosidade e não com entrega apaixonada para obediência em fé ao Evangelho de Cristo Jesus. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo que me habita e que me ilumina e que me inspira e que me usa, tenha feito isso mais uma vez e faça tantas vezes quantas sejam aquelas em que as pessoas ouçam essa palavra transformadora e simples e regeneradora e eterna do Evangelho. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Como eu disse a vocês, estamos só nós aqui e você que está aqui comigo deve estar vendo um QR Code aí em cima. Você está vendo o QR Code que aparece ali? Aí você vai lá no QR Code, eu vou hoje, porque o Edivaldo me disse antes que quando o pessoal tinha acesso aos cartões de crédito, e para chegar ao cartão de crédito, você tem que entrar aqui pelo QR Code. Você entra e abre o cartão de crédito. Está abrindo aqui para mim. Aí clique aqui para fazer uma contribuição. Está escrito bem aqui. Aí também no seu, se você puser a sua câmera no QR Code, você vai cair nesse ambiente. Aí você cai nesse ambiente aqui, ó, tá cheio de cartões de crédito, você está vendo? Tem o Santander, se você é cliente, o Banco do Brasil, se você é cliente, tem o cartão Visa, tem Mastercard, tem o Diners Club International, tem o cartão Elo, tem o PagSeguro para envio de dinheiro e para quem está no exterior tem o PayPal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava crente que vocês estavam usando esses meios aqui. O Edivaldo disse, não, eles usavam muito. No tempo em que o Braulio estava aí com você, pastor, e mostrava todo dia e explicava como é que eles faziam. Naquele tempo o pessoal contribuía. E naquele tempo, inclusive, tinha aqueles que faziam logo uma projeção para um ano inteiro e o cartão aceita mandar todo mês aquele valor, de modo que eu mesmo, dizia o Edivaldo para mim ontem, já sabia com que eu podia contar, o que era muito mais fácil. Hoje, ele está tendo que tirar do negócio dele para completar e milhares aqui olhando, sem fazer absolutamente nada. É patético, minha gente, é patético. Está aqui, ó, para você entrar aí no QR Code e ajude. E você que está no exterior, não se acomode. Tem o PayPal para você ajudar. Tem milhares que me veem na terra inteira. Ajude. Porque isso chega até você, porque eu tenho que pagar, o Edivaldo tem que pagar os que trabalham para nós para fazer isso acontecer e chegar até você. Eu não consigo fazer tudo que eu faço, editar tudo que eu faço, criar tudo que eu crio sozinho, eu explico todo dia. Então, por favor, entre aí. Ou a segunda alternativa que você tem é o Pix. O Pix é patético se você não usar o Pix, né? Está aí passando, ó. O Pix é o CNPJ, que está passando aí na sua frente. Contribua com o nosso ministério. Lá vem VTV, está aí. Pix é o CNPJ. E é o CNPJ da empresa que cuida disso, que é o Edivaldo, que toma conta dela para mim. Há anos ele faz isso, me poupando de um trabalho que eu também não conseguiria fazer. Meu negócio é me dedicar à pregação da palavra. E você pode me ajudar a se tornar meu cooperador, meu associado, em nome de Jesus, e mandar seu Pix com toda a liberdade e com toda a alegria, se você quiser. Não tem barganha, não estou te prometendo nada, não tem troca. Isso aqui é coisa de gente grande, coisa de gente do Evangelho. Não tem barganha, não tem fetiche, não tem religiosidade nojenta, não tem troca com Deus, não tem tomar lá da cá, não tem.
É um privilégio. Você já está recebendo essa glória. Se quiser manter, não para você, porque eu vou continuar. Deus sempre mandou alguém. Tem mandado durante 50 anos, vai continuar mandando até eu partir. Agora, eu estou te dando a oportunidade desse privilégio, dessa alegria. Entra aí e participa. Olha, pode usar o sistema, usando o QR Code, e escolhendo aí qual é o meio que você vai usar para nos ajudar, ou o Pix. E eu quero que você faça isso hoje. Porque ontem eu levei um susto quando eu perguntei ao Edivaldo, melhorou? Não? Ele falou, não, pastor, deu uma melhoradinha. Aí eu fiquei chocado com vocês, sinceramente. E o Pix está aí. A segunda coisa, outra coisa, é que isso aqui não tem nada a ver com a minha vida pessoal, nada a ver com o que eu como, com o que eu bebo, com a luz acesa aqui, que sou eu que pago, tudo que tem. Isso aqui é minha casa, é minha vida, é a parte do meu ministério, eu não misturo. Ministério, tudo que entra para o ministério é para o ministério. É para ajudar e pagar os serviços, as contratações e todos aqueles que se dedicam a me ajudar e que também têm família, fazem isso em tempo integral e precisam ser tratados com toda a dignidade de quem se empenha para trabalhar. Assim como você gosta de ser. Agora, tem um lado pessoal da minha vida que não tem nada a ver com isso aqui, absolutamente nada a ver. E aí passa um Pix que tem o nome da Adriana e o meu, para quem quiser. Mas, se você quiser, está aí, as suas ordens. Mas eu fico mais feliz ainda, como eu repito, exaustivamente, de receber ajuda daqueles que eu posso ajudar ainda mais. Quem são esses que eu posso ajudar ainda mais? São esses que escrevem aí caiofabioexclusivo.com.br. Você escreveu aqui, ó, caiofabioexclusivo.com.br. Escreva no seu navegador. Quando você escrever, vai na mesma hora abrir esse outro ambiente, ó, tá vendo? Você cai aí dentro desse outro ambiente, onde tem esses meus cursos do Caio Fábio Exclusivo. Tem o Reconexões, 200 aulas de 10 minutos cada uma, do Gênesis ao Apocalipse, te dando uma visão geral do que você precisa saber sobre a graça de Deus se revelando a nós e o significado de 1 trilhão de coisas que, para dizer, tem que dizer em sequência, num curso em sequência, onde uma coisa se amarre à outra. Então, faça esse curso Reconexões. Tem o outro, Jesus, a chave hermenêutica, que é onde eu não te dou peixe, eu te ensino a pescar, te dou o caniço, para você mesmo tirar o seu peixe da água, aprender a ler a Bíblia, aprender a ler o Novo Testamento, aprender a entender a Jesus para desenvolver a mente de Cristo. Caminho do discípulo. Por exemplo, sábado à noite eu estava ali do show do Alok, com ele e muitas outras pessoas, encontrei milhares de pessoas lá, gente querida para todo lado. Eu sou muito feliz de ser tão amado por gente que não tem nada a ver com religião e me respeita tanto. E eu ouvi de vários. Olha, eu não vou à igreja nenhuma, mas eu já estou terminando o caminho do discípulo. Meu Deus, que preciosidade. Aí o cara fica pensando que isso é só para quem chupa a vela e lambe altar de mármore. Não é para qualquer ser humano, é para seres humanos que querem aprender como é a mente de Cristo, como é andar com Jesus, como é praticar o evangelho, os ensinos de Jesus e andar na luz. Como o Alok gritou lá de cima da pirâmide no sábado. Vamos aprender a andar na luz, seguindo os ensinamentos de Jesus. Foi uma verdadeira manifestação de pregação do Evangelho dentro daquela pirâmide com aquela multidão linda. E eu ouvi de várias pessoas, olha, estou fazendo o curso, ou alguns tinham lido o livro, outros estão fazendo o curso Caminho do Discípulo. Tem aí o do luto. Você está enlutado, a família está enlutada, não é só porque perdeu gente, são divórcios,
são filhos que sofreram alienação parental, é gente que faliu, é gente que foi abandonada, é gente que contava com pessoas que desapareceram para sempre e o coração fica de luto. Eu quero te ajudar, eu já vivi vários lutos, sei como lidar com isso e como ajudar você a se fortalecer nisto. Então, são 17 aulas de 1 hora cada uma sobre luto, 17 temas diferentes. No Divã de Deus, os salmos aplicados à condição da psique humana, perguntas cretinas, respostas divinas, para você aprender a dar razão da esperança no meio de um monte de idiotas que cercam você na vida. Tem esse outro pacote aí dos 9 cursos disponíveis para você. Veja lá, veja a designação de todos eles. Do Dilúvio ao Apocalipse, começamos a gravar lá no Monte Ararat, terminamos as gravações e as explanações na ilha de Patmos, na costa da Turquia, embora Patmos seja da Grécia. Modernidade Líquida, explicando o que está acontecendo na nossa geração. Esse curso do medo que eu faço questão que vocês façam, são 10 aulas de 2 horas com a Adriana e a Bruna me fazendo perguntas que vieram da rua e eu respondendo durante a pandemia, falando dos 10 principais temas do medo e do pavor e do pânico e das fobias. Vá, aprenda o que a fé pode fazer para ajudar você a se defender. Tem um curso Ativar, 1 ano de mensagens sobre como é que o Evangelho se ativa nas práticas da nossa vida. E aí tem tudo mais, é só você ver. Eu não vou ler para quem já sabe ler. Por favor, entre. Quando você compra um curso desse, você me ajuda a pagar os que trabalham, é um outro departamento, que quem cuida é o meu filho Davi, é um outro departamento, de gente trabalhando, dá trabalho, e o que sobra daí vem para eu comer, beber e pagar minha vida com a minha mulher. Meu plano de saúde absurdo, estratosférico, jupiteriano de tão grande, extraordinariamente grande, em que a gente sem ele não pode viver com saúde. E aí tudo na vida de uma pessoa que vai ficando idosa, vai ficando cara, ninguém quer assumir responsabilidade por você. Eu e minha mulher não somos mais crianças. Então, se você quiser fazer parte disso, vai te abençoar, se você fizer os cursos, e vai me abençoar indiretamente, porque eu serei abençoado pela sua aquisição. Eu quero que Deus te abençoe. É o que eu desejo de todo o coração. A gente está iniciando essa semana. E nós vamos prossegui-la de amanhã em diante. Deixa a gente voltar aqui para o texto de Mateus, no capítulo 9, porque depois da ressurreição da filha de Jairo, nós vamos lidar com a cura dos 2 cegos, que é outra vez algo importantíssimo, é você aprender a relação entre o que você pede a Deus e a fé que você oferece a Deus. Amanhã eu vou falar sobre o que você pede a Deus e sobre a fé que você oferece a Deus. E sobre a relação de proporcionalidade, de como a gente vai crescendo na obtenção das coisas de acordo com o desenvolvimento da nossa fé. E como é que a gente faz para desenvolver a fé? Então é isso que no dia de amanhã nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 9, do verso 27 ao verso 31. Tá bom? Estou esperando todo mundo aqui. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique com Deus e se encha do Espírito Santo. Quanto mais você fizer e ouvir e deixar essa palavra do Evangelho entrar em você, durma com ela no seu ouvido. Se você dormir, ótimo, a minha voz bota muita gente para dormir na boa. Mas deixe, fique ouvindo, vai entrando no seu inconsciente. Vai lhe fazer um bem enorme. Faça todo o bem que você puder fazer a si mesmo, através dessa palavra viva do Evangelho, que ressuscita mortos,
e vivifica os vivos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.